Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês acompanham o Passagem de Plantão de hoje. Meus queridos, é uma satisfação imensa quando eu trago um colega de profissão. Na verdade, a maioria dos episódios a gente tem trazido pessoas relevantes dentro do contexto da saúde, mas hoje é um quê especial, hoje tem um pontinho a mais. E quando eu digo do pontinho a mais, é que as nossas histórias ali se confundem em algum contexto chamado PCD. Como vocês sabem, eu tenho uma cirurgia recente, ainda estou em fase de recuperação, mas já estou diagnosticado com uma lesão permanente no tornozelo esquerdo, por conta de algumas questões que qualquer dia a gente para discutir isso. E hoje eu trouxe um colega que passou e está passando pela mesma situação. Não é isso, Adriano? Prazer ter você aqui. Adriano é enfermeiro PCD, gestor em saúde de qualidade e segurança. Muito obrigado pela sua presença hoje, Adriano. E confesso que eu achei que não conseguiria trazê-lo para esse bate-papo, né? Graças a Deus deu tudo certo. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todos, né? Que a gente não sabe qual horário que a pessoa vai estar assistindo. Agradeço, Lincoln, pelo convite. É meu primeiro podcast. Oh, bacana! Joe, então agora algo que merece uma comemoração, né? Tô um pouco apreensivo, mas vai dar tudo certo. É a premissa que eu uso sempre, Adriano. É um bate-papo. Eu não sou repórter, não sei fazer entrevista, então o que eu sei fazer? Conversar. Então o que a gente vai trazer aqui para nossa audiência é esse contexto de toda essa sua trajetória. E para começar esse bate-papo, por que enfermagem, Adriano? Fala para mim. Eu sempre gostei do processo cuidar. Eu cuidava da minha avó, que meus pais trabalhavam fora, minha tia também, daí eu comecei a cuidar da minha avó, né, depois após os estudos, na adolescência. Daí foi aonde eu descobri, né, que eu gosto de cuidar do próximo, sempre gostei de ajudar o próximo também, e amigos da área, o meu primo fez faculdade, daí comecei a pesquisar sobre a enfermagem, eu falei, opa, é isso, é essa que eu quero seguir pro resto da minha vida, e hoje eu tô quase 18 anos, vou completar. 18 anos, Adriano? Eu me formei em 2006, né, e de lá pra lá não parei, né. Então vai completar 18 anos já que eu tô nessa trajetória, dessa profissão que eu acho maravilhosa, acho linda. E se imagina fazendo outra coisa? Não. Não. Que bacana. É muito bom quando a gente pega no cerne, na alma mesmo do profissional que sabe o que tá fazendo e a relevância que tem a nossa profissão, né? Sim, uma relevância, né? Você tem que gostar muito, né? Então... Perfeito. Adriano, fala um pouquinho da sua trajetória. Assim que você se formou, eu sei que o mercado de trabalho naquela época, que eu sou mais ou menos formado nessa data, acho que 2 ou 3 anos antes de você, mas o contexto é o mesmo. Era, teoricamente, um pouquinho mais fácil, né? Para quem saía ali pro mercado de trabalho, já estava um pouquinho envolvido no nicho, a gente ser inserido no mercado de trabalho nessa questão. Como que foi para você essa realidade? Como é que foi o teu primeiro emprego, o início ali da carreira, para você ter certeza que realmente era isso que você queria seguir? Então, para mim foi um pouco mais difícil. Sério? Eu sou do interior, sou de Guaratinguetá. Você fez faculdade lá? Não, fiz faculdade em Lorena, na FATEA, hoje chama Unifateia, né? Me formei em 2006, como eu disse. Então, deu 2007, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar como enfermeiro visitador, enfermeiro de home care, porque no interior tem muito poucos hospitais, né? Lá na minha cidade, em Guaratinguetá, onde eu morei 31 anos, só tinha tem 2 hospitais, agora tá crescendo um pouco, daí tem um outro. Eram públicos? Tem um público e um particular. Né? Agora cresceu mais, tem mais clínicas e tal. Então, cidade de interior é meio que politicagem, quem indica. Então, eu consegui emprego por indicação, mas muda a política, muda quem eles colocaram, né? Então, foi um pouco mais difícil. Daí eu vim embora para São Paulo. Então, aqui em São Paulo, quando eu cheguei, foi tudo um pouco mais difícil também, embora eu já tivesse a experiência, só que nos processos seletivos era completamente diferente. Exato. Né? Porque lá no interior, como era indicação, você conversava, fazia uma provinha e já estava dentro. Aqui não, aqui são em umas São 4, 5 Paulo, etapas. não. E na minha época também não tinha tanto, né, a era digital como hoje tudo facilita, né? Então foi um pouco mais difícil. Né, tipo, entrevista, né, os processos seletivos aqui são um pouco mais extensos. Exato. Nas provas, são várias etapas, né? Bacana. E, Adriano, vamos fazer um salto aqui, meu querido. Você, eu te conheci pelo LinkedIn,
né? Sim. Vendo ali a tua relevância do LinkedIn, e de fato você tem um contexto ali bem relevante no LinkedIn. Então você tem esse lado meio social ali, que eu vejo suas postagens. Como que chegou nessa questão aí de você tá auxiliando outros profissionais com postagem de vagas, com processos seletivos, com dicas e mentorias, um processo que a gente conversou há pouco, você faz por paixão mesmo, por vontade, né? Sim. Como que chegou nesse contexto, somando aí? Eu acho que não deve ter um hiato ali, não. Deve ter uma história nessa fase, né? Até chegar aqui. Então, eu sempre tive o LinkedIn, mas eu nunca soube manusear o LinkedIn. Que é uma ferramenta. É uma ferramenta um pouco complexa, né? Você tem que usar a palavra-chave certa, Exato. você tem que montar um bom perfil, ter uma foto boa, tem todo um passo a passo. Então, eu contratei na época, isso foi em 2 anos atrás, recente, né? Uma consultora chamada Denise Santos, ela que deu o ponto de partida para mim deslanchar no LinkedIn. Daí é onde eu criei uma paixão imensa pela a ferramenta, que é o LinkedIn, e eu uso com paixão, né? Você tem que colocar, né, tudo ali com amor. Os meus conteúdos, eu gosto sempre de levar informação, né? Com conteúdos, todos os dias pela manhã eu posto sobre algum texto. Rotina. É uma rotina, você tem que usar todos os dias. Você tem que fazer conexões, o LinkedIn abre portas. Você faz um network, conhece pessoas de outras áreas, entendeu? Ali você é visto, que muitas pessoas pensam que o LinkedIn é só para conseguir emprego. Não é. Não é. Então eu uso pela manhã para pôr todos os meus conteúdos, que nós, enfermeiros, somos educadores, né? Sim. E eu gosto também de ajudar o próximo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tive muita ajuda. Eu fui na raça. Tipo, eu ia pro Corém fazer os cursos gratuitos. Sim. Eu levava pencas de currículos. Porque antigamente era tudo currículos. Eu ia em porta. Nossa, eu andava São Paulo todo, imagina. Pra entregar os currículos. Daí eu era cara de pau. Chegava no Corém, tipo, tinha uns 15 minutos do café. Eu fazia amizade com Deus, o mundo ali, contava um pouco da minha história e entregava meu currículo. Então, algumas pessoas levavam o currículo e foi assim que eu comecei. E eu fiz muita home care. Eu fiz até um vídeo no LinkedIn comentando. Embora eu já tivesse experiência, mas em São Paulo foi mais difícil, né? A recolocação, que não é só a experiência que conta, tem outros contextos aqui, né? Daí eu comecei a fazer bastante home care. E, independente se home care não, eu dava o meu melhor, porque a gente tem que dar o nosso melhor. Em qualquer situação, qualquer emprego, né? Não importa que não seja registrado. Exato. Então, dava o meu melhor com uma paciente, ela quis que eu ficasse fixo com ela. Daí eu fazia uma boa evolução, anotação de enfermagem. E nisso a enfermeira visitadora foi e falou, não, opa, tô gostando, você tem uma boa anotação, uma boa evolução. Você não é enfermeiro para isso, não. Me traz um currículo seu que eu vou levar. Ela levou num que chama Alô Mãe Paulistana. Nunca ouvi falar, eu também nunca tinha ouvido falar. Você lida com gestantes e recém-nascidos, com puérperas, você dá orientação, elas ligavam lá. Eu não sei se hoje em dia ainda tá nesse naipe, nesse, né, mesmo segmento. Mas essa é enfermeira por telemonitoramento. Naquela época já estava tendo essa época, ela chama Janaína, nunca mais tive contato com ela, pegou meu currículo, levou, de lá pra cá, minha carreira deslanchou. Daí eu comecei a estudar, fazer pós-graduação. Foi atrás de conhecimento, eu gosto de sempre estar estudando, não gosto de ficar estagnado, entendeu? Parado. A gente tem que estar em constante atualização, né? Importante. Daí nessa pós-graduação eu levei também meu currículo, eu já estava trabalhando na Alô Mãe Paulistana, só que eu gosto de hospital. Daí eu falei, não, vou levar, daí também, lá distribuir meu currículo para a sala inteira. Daí teve uma que gostou também do meu currículo, gostou da minha pessoa, né? Uma enfermeira chamada Madalena, e levou meu currículo para o hospital. Fiquei 2 anos e meio nesse hospital e daí de lá para cá direto, minha carreira deslanchou. Que bacana. Daí eu comecei a trabalhar em diversos hospitais. E foi isso, pouco da minha trajetória. Perfeito. E, Adriano, agora vamos tocar num ponto X aqui da questão, que é essa parte do profissional de saúde PCD.
Porque quando a gente vê ali a vaga PCD, é até uma crítica assim que a gente vai tentar fazer um movimento para que a gente consiga modificar um pouco essa questão. Porque quem é PCD e vê ali uma vaga de profissional de saúde PCD, opa, tem uma oportunidade aqui. E muitas vezes não é uma oportunidade. Porque o contexto do trabalho limita que a deficiência dele possa servir ali como adjunto para fazer acontecer, para realmente assumir essa vaga. E só vai descobrir isso depois. Sim. Porque as vagas não determinam isso. Eu acho que deveriam determinar. Por que eu te pergunto isso? Porque hoje nós estamos numa realidade em que a limitação física, ela realmente limita em muitas coisas, né? Limita. E Adriana, me fala um pouquinho de como você está na situação que está hoje, do porquê que chegou, quais são os desafios, o que você tem enfrentado do ponto de vista físico e psicológico também dessa questão, que isso é um ponto muito importante, eu acredito que vai de encontro com muitos outros profissionais que passam pela mesma questão. Então vamos começar por partes aí. Como que você se tornou PCD? Vou contar. Foi um acidente de trabalho, foi no ano de 2019. Recente, hein? Eu estava trabalhando no pronto-socorro público. Eu tinha ido levar um paciente, estava na triagem, era um pronto-socorro. Levei uma dor torácica lá pro fundo, né, pro protocolo, abri o protocolo. Aí, na hora que eu tava... Antes de 10 minutos, médico diagnosticado daquele processo. Daí na hora que eu tava retornando pra triagem, era num sábado, aquele sábado quente de janeiro, nossa, 31 graus devia estar. E eu usando aquele jaleco grosso, suando, quente, suando, não posso ligar ventilador, né? Daí eu voltando pro meu setor, entra um paciente. Nossa, parece um filme agora, eu lembrando. Você estava levando... Você já tinha levado o paciente? Isso, eu tava retornando da abertura do protocolo da dor torácica. Eu tava retornando pra triagem. Entrou um paciente correndo, gritando, doutor, tô infartando. Porque vem de jaleco, pensa, né, doutor? Daí ele pulou em cima de mim. Literalmente? Com tudo. E era um paciente bem maior do que eu e bem pesado. Eu pensei com tudo, a gente tem que pensar rápido, raciocínio lógico. Eu pensei, ou eu vou cair pra trás, ou eu vou segurar ele e vai acabar com a minha coluna. Segurou? Segurei, nisso ele desmaiou nos meus colos. Então... fez uma pressão com tudo na minha coluna. Eu senti na hora. Uma dor horrível. Ali, né? E eu tive a missão de socorro, porque tinha segurança perto. Tanto é que ele foi até minha testemunha, que abriu o CAT e tudo. Só que ele falou, eu não posso tocar no paciente. Realmente, seguranças de hospital não podem. Eu já passei por umas situações assim, não desse perfil, mas que você tivesse em outro local, segurança... agiria. Eles, nós não podemos encostar no paciente. Pode chamar. Ele estava do meu lado, não tirou o paciente de cima de mim, daí nisso com toda a força. Eu ainda levei o paciente para dentro da sala da emergência, né? Que nisso tinha o pessoal desmaiado. Já viu e já veio ajudar. Não tive ajuda nenhuma. Você levou o cara desmaiado? Levei o cara desmaiado com toda a força do mundo. Daí eu entrei dentro da sala de emergência, tinha umas 3 técnicas de enfermagem, era sábado, horário de almoço, não tinha paciente lá pra elas, estava tudo no celular. Daí eu contei o ocorrido rápido, ainda indagaram assim, questionaram. Por que você não trouxe em cadeira? Eu falei, tira, pelo amor de Deus, tira isso de mim, não tô aguentando, minha coluna tá doendo muito. Daí uma foi lá e ainda pegou uma cadeira, conseguiu achar e tirou. Daí, resumindo, com tudo isso, passei por 3 cirurgias na coluna. Depois disso, teve que operar? Tive que operar, fiz 2 cirurgias minimamente invasivas, né? Mas não teve como, recidivou. Nossa. Na segunda, recidivou. E foi ao lombar, torácica? Qual foi na região da coluna lombar. Daí a terceira, né, eu operei com um excelente médico chamado Dr. Luciano Miller, no Hospital Albert Einstein. Ele falou, não tem mais como, agora você vai ter que fazer artrodese. Meu Deus! Então, daí eu fiz uma cirurgia super grande, eu coloquei 6 parafusos, 2 hastes, enxerto ósseo. Fixou, acabou. Fixou, acabou, é fusão óssea, então já tem uma limitação ali. Daí, com tudo isso de cirurgia pós o acidente, fiquei com a sequela na perna direita, que chama monoparesia, que caracteriza a minha deficiência, que é a fraqueza parcial.
Entendeu? Perceptível, olhando, você não fala que eu sou PCD. Muita gente pensa, porque a sociedade, hoje em dia, pensa que o deficiente tem que ser cego, amputado. Sim. Até alguns profissionais também desconhecem, né? Então, eu tenho a perna um pouco mais fraca. Eu não consigo ficar muito tempo na mesma posição, muito tempo em pé, entendeu? Daí foi isso que me tornei PCD em 2019, né? Daí a própria empresa onde eu trabalhava na época colocou, meu médico fez o relatório, o laudo, né? Eu fiz um exame chamado eletroneuromiografia, foi ele que constatou... Constatou que não tem, não passa ali estímulo, né? Isso, daí eu tenho, né, a lesão no nervo, eu tenho radiculopatia crônica, que ficou tudo na perna direita, entendeu? Ela é um pouco mais fraca. Entendi. E por conta disso desencadeou mais uma cirurgia gigantesca também, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho, Adriano. No ano de 2023, ano passado, em setembro, estava indo trabalhar, né, nesse hospital que eu trabalho atualmente. Na hora que eu fui descer do ônibus, tinha algo escorregadio, não consegui ver. Na hora que eu vi, já tava... Caí todos os degraus, né? Nossa, do ônibus, da escada, bati o quadril esquerdo, lado esquerdo com tudo. Com isso, fez uma lesão labral, que chama... Daí também foi a mesma coisa, fizeram uma cirurgia minimamente invasiva, primeiro o tratamento conservador, fisioterapia, analgésicos, não resolveu, vivi em pronto-socorro. Daí fizeram uma artroscopia, né, que é tipo uma raspagem ali no quadril, né, mas também não adiantou, recidivou, a dor piorou após a cirurgia, essa cirurgia eu fiz em fevereiro deste ano. Daí eu achei um médico no Hospital Edmundo Vasconcelos. Daí o doutor falou, não, agora vai ter que pôr a prótese. Daí eu coloquei mais uma prótese agora no quadril. Né, uma cirurgia super grande, completou 2 meses ontem. No recente, e a dor, cara? Tá bem recente, tô com bastante dor, né, ainda vou em pronto-socorro tomar, às vezes é só morfina que passa a dor, entendeu? Mas é tudo um processo, né? Sim. Já é o que eu tô desmamando. Eu desmamei a bengala, a muleta, o andador. Então é um passo de cada vez, né? Exato. E Adriano, como é que foi sua vida? Porque você voltou a trabalhar com o diagnóstico de PCD. Eu voltei a trabalhar depois da cirurgia de coluna. Eu fiquei 2 anos afastado, né? Daí eu já voltei com PCD. Então, para mim, foi tudo mais difícil, né? Acessibilidade, adaptabilidade... Né, as limitações, o respeito, o preconceito então, que eu passei. Vamos falar sobre isso pontualmente agora, a questão do respeito, porque veja bem, em uma instituição de saúde, onde nós profissionais de saúde, que estamos ali para promover a saúde, a gente lida com vários perfis de doenças, de pessoas, de familiares, que nós temos por obrigação absorver, entender, né? A empatia fala muito a nosso favor nesse contexto. E nenhum tipo de preconceito baseado no contexto de saúde é preconceito não é aceito em nenhum contexto, mas principalmente no de saúde, não deveria nem existir. Agora, quando você me diz que você, como profissional de saúde, teve situações dessas com os próprios colegas, cara, isso é muito sério. Sim. Em 2024, não dá para aceitar um negócio desse. É lamentável. Você pode pontuar as situações? Você pode descrever pra gente, Sim, Adriano? com certeza. Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que tem pessoas, tem profissionais que passam pelo mesmo problema, que tem a mesma questão. E nós vamos tocar nessa ferida, sim. Porque isso é algo muito relevante do ponto de vista do ser humano, do profissional de saúde. Sim, é um despreparo, sabe? É triste, é uma situação bem triste ver colegas de profissão com preconceito, com piadinhas. Tipo, alegando, você não é PCD, foi o que eu falei antes, né? Que eles pensam que PCD é amputado ou cego, uma falta de respeito, fico com piadinhas. O PCD ali, isso durante o plantão. Isso durante o plantão. Teve uma colega de profissão, né, que falou assim, eu vou cortar meu dedo. Nossa, isso foi o cúmulo do absurdo que eu escutei, sabe? Vou cortar meu dedo pra ter estabilidade. Cara, mas nesse nível? Nesse nível. Na frente de várias pessoas, de pacientes, estava perto, de técnicos de enfermagem. Nossa, esse dia eu fiquei tão chateado,
desencadeou em mim crise de ansiedade, né? A gente fica um pouco depressivo, tive que buscar tratamento, entendeu? A sorte que eu sei, né? Como recorrer, eu mesmo busquei ajuda. E Adriano, quando você... Claro, todo setor tem ali o enfermeiro, tem o coordenador, tem o supervisor, tem o gerente. Quando chegava essas reclamações, eu acredito que você ia atrás de alguma devolutiva, porque, pô, isso não pode acontecer. Eu estou em outra realidade hoje, mas não foi eu que escolhi. Sim, né? Eu me tornei, né? E quando você passava isso pra frente, cara? Então. Além de achar, pô, lá vem aquele cara chato, olha lá, entendeu? Eu acho que é essa a postura dos colegas ali que se tem coragem de fazer esse tipo de piada. Eu acho que esse era o contexto quando você reclamava dessa questão. E quando chegava lá, qual era a resolutividade que tinha? O que era dito? O que era feito? Então, não era muito esclarecido, a liderança superior só falava, você tem que se impor mais, então você vai impor... Dando um soco na cara, então. Só se quer que a gente brigue com todo mundo, então. Não tô generalizando, sim, né? Lógico que tem profissionais que respeitam, tem a empatia, né? Com a inclusão, com a diversidade. Só que eu sinto falta disso na empresa, entendeu? Então, aquelas 3 letrinhas lá, ESG, nem todo lugar coloca como verdade, né? Né? Aquilo ali tá ali para fazer um contexto de uma pauta que todo mundo tá fazendo porque é legal. E a gente sabe que não é porque é legal, porque tem que ter. Tem que ter respeito acima de tudo, né? Entendi. Você não é obrigado a gostar, mas sim, tem que ter respeito. Respeito pelo ao ser próximo. Humano, acabou. Isso em qualquer tipo de situação. Eu acho que a premissa gay, é fundamental. Né? Você não tem que olhar, você tem que olhar pro ser humano. Sim, só depois vem as outras coisas. Pelo próximo. Se ser humano, acabou. No lugar do outro, né? Esse é um ponto importante. Quando não se tem respeito com um profissional, um colega de profissão que está numa outra situação de vida, que vai ser pro resto da vida dele, cara, é questionável. Até que ponto esse profissional tem ali o dever do cuidado com o paciente? Sim. Quando não tem ninguém perto. E a pergunta é, será que age dessa forma com os pacientes também? Ou é só com o seu amiguinho de trabalho? Você tá entendendo, Joe? É exatamente sobre isso. É um questionamento muito relevante, porque isso é algo muito sério. Muito sério. Fala mais sobre isso, Adriano. E quando no contexto hospitalar, para a tua limitação, a estrutura foi modificada ou é modificada? O pessoal pensou nesse ponto? Você já chegou a ver isso em outros serviços aí que você tem trabalhado? Essa questão de trazer... Olha, nós aceitamos o profissional de enfermagem de saúde PCD, mas nós também modificamos a estrutura de trabalho para receber esse profissional. Não. Porque tem que ter uma cadeira completamente ergonômica para você, que tu não tem mais coluna, entendeu? O calçado tem que ser diferente, né? Mesmo se eles não fornecem, tem que autorizar você usar um outro perfil de calçado, porque sim, a planta do pé vai repercutir completamente aí na estrutura óssea, entendeu? Então a gente sabe que isso gera... Eu sei disso hoje. Não é qualquer calçado que eu posso usar, né? Se eu quiser andar mais de 10 passos. Então, a gente tem uma preocupação estrutural muito importante. Você tem visto isso? Você consegue relatar se realmente esse processo existe para o profissional? Eu acredito que não, pela premissa inicial que você me falou. Não existe, pelo menos comigo. Eu falo por mim, né? E tem pessoas também no próprio LinkedIn, nas redes sociais, que eu coloco, né, o relato, o que aconteceu, tudo. Vem várias pessoas conversar comigo no privado e falar, nossa, estou passando por isso, eu sou PCD, mas eu tenho medo de expor, de assumir que eu tenho um enfermeiro autista, que é grau leve, ele falou que é imperceptível, só que ele falou que passa muito mal de ver os profissionais PCD sofrendo preconceito e nada é solucionado. Então ele tem medo de expor isso. Então entendeu? Ele fica ali recuado com a sua limitação, né? Por ser autista, sim, que é algo que hoje a gente tem aí uma relevância muito grande na luta para tentar trazer luz para essa questão. Sim. E algo que eu acho extremamente importante. Porque é o que a gente falou, são seres humanos, né? Então, e ele tem medo, vergonha de expor a sua situação, estando no ambiente de saúde, sendo um profissional de saúde,
por conta da represária que vai ser assim dos colegas de trabalho, né? E eu, como profissional, né, como enfermeira, eu sinto isso. Falta treinamento na própria empresa. Isso, não tô falando sobre X, Y. Isso é generalizado. Porque eu já tô no meu 3º emprego como enfermeiro PCD, e todos, né? os 3, você teve essa percepção? Todos os 3 eu tenho essa percepção. É difícil, não respeitam. Jogam em setor difícil. Setor mais pesado do hospital, eu acho isso um absurdo, um setor que requer que você fique andando pra lá e pra cá, que você tem que ter, sabe, virar 31, sabe? É difícil. Colocam você numa rotina normal. Colocam num mesmo setor, sabendo a limitação. Não respeitam nossas limitações. Eu tô olhando aqui, ele tá andando, né? Então tá tranquilo, ele pode tocar um pronto-socorro, que você tem que andar pra um lado pro outro, correr e tal. E quando você, olha, não posso, não vou levantar, tô com dor, olha, aí começa. Mesmo eu levando o laudo, né, com as restrições, passando para a medicina do trabalho, porque quando eles contratam, eles fazem um exame físico, eles sabem o que você pode fazer ou não respeitam. Nesse hospital que eu sofri o acidente, eu não posso ficar muito tempo na mesma posição. Então, o médico do trabalho falou, não fica mais na parte, de triagem, porque hospital público é um atrás do outro, e acaba com essa coluna, porque não colocaram uma cadeira adaptável para mim, entendeu? Então, daí a chefia, a liderança queria que eu ficasse. Hoje faltou funcionário tal, vou te colocar ali. Daí é onde eu falava, não posso. Entendeu? Daí ficava com raiva, olhava um cara feia. Daí você torna o vilão. Você se sente mal por isso, né? Se sente mal por isso. Não tô colaborando, mexe tô muito quebrando com a mão. Psicológico. Porque ele falou, coloca ele mais em função administrativa, né? Comecei fazendo tudo certinho, mas daí depois começaram a querer cortar a parte administrativa e colocar no assistencial de novo, entendeu? Sim. Eu consigo, só que tem um limite. Não respeito o limite, entendeu? Cara, isso é surreal. É surreal. Eu lembro que quando eu estava na assistência, tinha um grupo de profissionais que eles tinham alergia ao talco da luva. Sim. Aí o hospital disponibilizava para esse grupo, então eles chegavam no plantão, eles iam lá na farmácia já, o pessoal da farmácia já sabia, já separava 2, 3 caixas de luva. Minto, acho que era uma por plantão. Era uma por plantão. Específica para aquele profissional. No tamanho dele e tal, que aquelas luvas, se não me engano, eram as azuis, né? Que eram sem talco, né? É algo que eu achava bacana naquela época, ok. Mas a gente observa, mas eu nunca vi ninguém com deficiência, assim, física, limitante, atuando na área. Sim, é difícil. E não porque não dá pra fazer nada. Tem coisas que dá pra fazer, sim. Tem, a enfermagem tem um leque né? Tremendo. Que a gente pode fazer. Tem N especializações, entendeu? Entendi. Adriano, e nesse momento, quem que tem sido o pilar aí, o suporte pra você, tanto psicológico no físico, nessa sua fase de recuperação? Porque você tá evidente, uma fase de recuperação. Operou tem 2 meses. Sim. Uma cirurgia fiz uma cirurgia tremenda, imensa, de grande, né? São os meus pais e minha mãe, que tá morando comigo, né? Ela é do interior. Ela que tem me ajudado e muito. Nós somos muito gratos a ela. Né, porque eu não posso abaixar, então para mim tudo é dificultoso. Então ela ficou passeando com o meu cachorro, ajudava a me vestir, até colocar tomar banho, calça, tudo. Ela me ajudou em todas as minhas cirurgias. Ela é uma guerreira, sabe? Quais são os desafios que você tem tido depois, desde a primeira cirurgia até essa? Quais são os principais desafios como profissional de saúde que você enxerga ali as questões que são importantes, que não são, para esse processo de recuperação aí, pós-cirurgia? O que você tem tido mais dificuldade? Então, é a adaptação, né, do serviço com nós, profissionais PCD, né? E a falta de respeito, para mim, é muito difícil. Você falou muito nisso aí. Então, isso é algo que eu acho que tem mais coisa aí que você quer falar que tá te marcando, né? Sim. Adriano, passagem de plantão é pra isso. Manda ver, cara. Então, daí, com tudo isso que eu passei, com esse preconceito, daí comecei a buscar ajuda. Né? Eu fui em psiquiatra do próprio hospital. Nesse nível você precisou? Sim, eu tive que ir, porque é médico psicológico. Você já fica com o seu psicológico abalado por virar PCD, porque antes você não tinha limitação. Sim. Então depois você vira, então é difícil essa fase, né?
Então já mexe ali. Daí você volta a trabalhar, você tem um preconceito, você não tem uma ajuda, não tem uma empatia, entendeu? Então foi onde eu busquei o profissional. Daí eu busquei e, tipo, eu sempre fui um pouco acelerado. Daí eles também tinham preconceito disso. Ah, você é muito ansioso, você tem que aprender a controlar a sua ansiedade. Ficar mais tranquilo, não sei o quê, nananã. Daí fui buscar ajuda quanto a isso também, para crise de ansiedade. Eu comecei a tomar remédio para ansiedade. Só que não resolveu. Não resolveu, fiz tratamento por 1 ano, fiz terapia, né? E agora, como eu tô parado, antes um pouco de fazer a cirurgia, eu passei por um médico, ele falou, eu acho que seu caso não é crise de ansiedade generalizada não, que é o TAG. O que era então? TDAH. Você tá de brincadeira? Descobri agora, depois de adulto, né? Daí foi todo um processo. Ele mandou fazer um teste chamado neuropsicológico, daí eu fiz, daí ali deu... Positivou, deu TDAH misto, né? Eu passei... TDAH misto. Explica pra mim. Eu sei do contexto da São doença. São todos si. sintomas do TDAH num só, né? E aí, que é um transtorno de déficit de atenção e impulsividade. Impulsividade. Né? Esse que é o misto. É o misto, eu tenho todos. Tenho todos, mas graças a Deus agora tenho o tratamento, tenho as medicações avançadas, né? Daí eu tô fazendo uso de uma medicação chamada Vyvanse, 30 miligramas, né? Eu faço terapia do TCC, terapia cognitiva comportamental. Então, eu ainda tô na fase inicial, então não dá para me falar, né, como que ainda está agindo o medicamento, né, no meu organismo. Adriano, e o futuro para você na enfermagem? Como que você enxerga isso, passando por toda essa situação e tendo essa nova realidade aí permanente na sua vida daqui para frente? O que você visualiza para a tua profissão, para o profissional Adriano daqui para frente? O que você quer fazer? Quais são os seus anseios para a parte da profissão mesmo, da nossa profissão? Eu já tô com 18 anos, né? Já tem uma carreira aí. Uma carreira bem extensa na parte assistencial, só que agora tô estudando empreender futuramente. Isso ainda é muito bom, hein? Ainda não sei o que seguir. Como você não sabe? O cara tem 50 mil no LinkedIn, né? Vai bater 50, né? Vou fazer, eu já tô com 49 50 mil seguidores no LinkedIn. Quantos no Instagram? Eu tenho no Instagram, ainda eu criei a página depois, tenho 600 e poucos seguidores. Tá começando. Tenho 5 grupos de WhatsApp. Quantas pessoas? Onde eu lanço vagas todos os dias. Sério, Adriano? Cada grupo tem 1.025, que são os grupos de vagas. E tem o grupo de assuntos de enfermagem, onde todo mundo pode interagir, trocar experiência. E o pessoal interage, o pessoal conversa, o pessoal discute. Sim. E muitos me chamam no particular também, né, para pedir informação, opinião, ou que estão passando por algo parecido, né? Porque o LinkedIn é bom para isso, né? Ele abre ali o campo, abre a porta e ali você ajuda alguém de alguma forma. Alguém tá passando por que você passou, tá passando, entendeu? Exato. É isso que é o meu legado, ajudar o próximo e... Adriano, para essas vagas de PCD dentro de instituições de saúde, com profissionais de saúde, o que você acha que deve... Porque, como eu falei no começo da conversa, eu quando clico numa vaga dessa, até por curiosidade, para ver como que era exposta, cara, eu vejo uma vaga comum. Sim. Eu vejo uma vaga comum só com o nomezinho de PCD. Se eu tenho uma perna, se eu não tenho um braço, se eu sou cego de um olho, se eu tenho TDAH, se eu tenho autismo, alguma coisa, X. Muitas das vagas, eles colocam bem pequenininho lá embaixo, se você observar. Também PCD pode participar do processo, mas não põe os requisitos, então, não põe o tipo da deficiência. Isso não tinha que ser algo específico, cara. Sim. Tipo, um processo de vaga de PCD. Essa vaga é para PCD X. Sim. Qual que é a tua limitação? Um checklist ali específico. Tinha que descrever a vaga para o tipo de deficiência. O que ele vai fazer. Sim. Até pro próprio PCD falar, pô, eu consigo fazer isso aí. Dá pra fazer. Porque não é a pessoa que veio, que tô dando a vaga, que vou dizer o que você pode ou não fazer, cara. Você que sabe a tua limitação.
Sim, eu acho que tinha que estruturar tudo isso. Tipo, no meu caso, né, eu falo por mim, a vaga para enfermeiro PCD, descrever a vaga, sim, o tipo de deficiência, né, que eles querem, ou o grau da deficiência, para saber se você tá capaz de exercer aquela função, aquela vaga, com a sua limitação. Existe alguma classificação para limitação no contexto de vaga? Tem algum instrumento assim que dá um score de limitação? Não sei se tem. Não, eu nunca vi isso nas vagas não, viu? E o que eu observo, e várias pessoas também vêm falar, são dificuldades de conseguir entrar no mercado na área da enfermagem como PCD. Ontem mesmo vieram me chamar, falaram, nossa, tá tão difícil, sou técnico de enfermagem, sou PCD e não tô conseguindo, sabe? É triste. Não porque não tem vaga, tem vaga. Tem vaga. Tem vaga. Só que eu acho que a forma de divulgação e do alcance dessas oportunidades não são de um meio relevante para que esse profissional não tenha um instrumento para isso. Sim, eu acho que, tipo, pode estruturar já ali na integração. Quando contrata um enfermeiro PCD, a própria enfermeira de educação continuada já vê o que você tem de limitação, você passar por uma triagem para ver as suas limitações, as suas barreiras. Exato. Porque a gente PCD não vai ser igual um enfermeiro que não é PCD. De forma alguma. E eles pensam que até o nível de entrega é diferente, não entrega por conta da limitação, né? Sim. Exato, não é por conta da competência. Então, acho que ali na integração tem que fazer uma boa triagem para ver se você vai ser capaz de suportar aquela carga horária, entendeu? Exato. Adriano, nesse contexto todo, assim, cara, eu vi que você... acho que é a terceira vez que tá tocando nesse ponto, mas eu acho que é interessante a gente cavucar umas questões dessas, expressar para quem tá assistindo, porque tem pessoas que vão passar pelo mesmo processo e algumas já passam, né? Sim. Teve alguma história assim, fora essa da colega, que eu já acho um absurdo, mas tem algo mais emotivamente falando que te magoou de verdade mesmo depois dessa sua nova situação, que você chegou a ouvir ou de paciente, ou de colega, ou de outro profissional ali da equipe multi, que menosprezou você como profissional e o seu nível de competência por você estar PCD? Tem alguma coisa assim teve vários. Fala pra gente. Conta pra gente. Alguns sem citar nome, sem citar hospital, não precisa. Só realmente o que aconteceu, porque eu acho que isso é interessante. Falam que eu não sou PCD, que eu tô ocupando vagas de quem precisa. Mas chegaram a falar assim mesmo, na cara. Você não é PCD nada. você mente que tem problema na coluna. Dá vontade de andar com a ressonância, né? Mostrar, esfregar na cara, né? Então, antigamente eu me importava muito, eu tinha que mostrar laudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu não devo nada pra ninguém, só entendeu? ouve e absorve. Tenho minha consciência, né? Que eu não tô ocupando vagas de ninguém, eu sou PCD, mas é triste você escutar isso, né? E eu entrei em determinado hospital, tipo assim, eu falo escancaradamente, abertamente, que eu sou PCD, entendeu? E até então, tipo assim, eu não posso pegar peso devido à coluna, então é importante você já entrar num ambiente hospitalar de serviço e já avisar. Não gostaram. A chefia superior me chamou num cantinho. Então, com um jeitinho, ela falou assim, você não deve ficar falando aos quatro ventos que você é PCD. Porra, mas o pessoal tem que saber. Eu falei. Vai chegar uma situação que eu falo, não posso fazer, pra pessoa entender o porquê que eu não posso fazer. Foi isso que eu falei. Eu falei, tem que saber sim, a equipe tem que saber, os profissionais têm que saber, porque eu não posso fazer isso, aquilo, né? Então é importante, né, a gente pôr. Não. E no próprio LinkedIn também, no começo eu coloquei lá enfermeiro PCD. Eu lembro, eu encontrei você por causa disso. Então, no próprio LinkedIn, alguns colegas de trabalho falam assim, se fosse você tirava, que isso não vai ser positivo pra você. Cara, eu não quero que se dane se é positivo ou não. A gente tá expressando, no meu também tem PCD. Sim. Tá lá, enfermeiro PCD. Sim. Entendeu? O pessoal me vê andando, mas não sabe que eu sinto dor 2 a 3 todo dia. Eu piso no chão, é isso. Sabe que o que a gente passa, sente. É que eu tenho que todo dia, a cada um dia andando e tal, eu tenho que trocar o tênis. Chegar no carro, eu tenho que tirar o sapato e colocar um tênis, porque eu não consigo pisar. Mas é aí que tá, a percepção. Isso é muito ruim, cara. A gente tá falando de saúde. A gente tá falando de um contexto genérico. Sim. Né? A gente tá falando de saúde. E as pessoas deveriam ter
a tal da empatia, que a gente sente na pele que isso não existe. E aí isso me preocupa muito mais, que foi a pergunta que o Joe falou. Será que essa falta de percepção não exacerba até chegar no paciente? Porque se fala com um colega de saúde, está ali prestando cuidado com você para salvar uma vida, o que não vai fazer com o paciente quando ninguém tá vendo? Sim. Quando você vai fazer uma mudança de cubos, quando você tem que fazer uma limpeza higiênica, quando você tem que fazer uma medicação. Sim, então, por isso que é importante Entendeu? a gente falar, porque a gente não pode fazer isso, entendeu? Agora é um nível de demência tremendo, não coloca isso no LinkedIn que as pessoas não podem dizer, porra, eu vou esconder do mundo que eu tô mancando, cacete. É complicado, né? O ser humano parece que tá cada vez mais difícil, né? Uma questão. E aí quando você fala da questão da chefia de enfermagem, eu tenho 20, desde quando eu entrei, estou em hospital desde 97, né? Eu costumo contar desde o dia que eu entrei no estágio pela primeira vez. Sim. Né? Então eu já começo a contar porque já é vivência, né? Sim. Nem que seja o estágio técnico de enfermagem, mas era vivência. Então a gente já se passou por tanto perfil de chefia que você olha e fala, meu, não tem condições. E aí as coisas vão mudando, as estruturas vão mudando, os conceitos vão mudando, os níveis de qualidade vão mudando. E teoricamente a gente espera que melhore, né? Mas a gente sempre se depara. Agora, chegar uma chefe e falar pra você, uma supervisora, uma responsável por uma unidade, e te chamar de cantinho e falar, olha, não fala que você é PCD não, porque não é muito legal. Sim, vou omitir... Cara, isso, porra, não dá. Sim. Não dá. Ela não gostou porque eu contei isso pra equipe, daí tinha uma médica no setor que levou isso pra ela. Ah, ele falou lá que é PCD, gente. E isso é o quê? Cometi Isso é uma doença crime? contagiosa? É. Isso Cara, é complicado. Eu acho assim, a gente tem que falar mais sobre isso. E você fez falar sobre isso, você fez um Instagram ou um grupo? Eu fiz um grupo de dentro PCD, do LinkedIn. Dentro do LinkedIn. É um grupo novo, eu criei Você mandou convite, não mandou? Mandei. Ô, Joe, pega meu celular aí, Joe. Por gentileza, querido. Qualquer um dos dois aí. Deixa eu ver. Eu quero ver isso agora. Eu vou te aceitar agora aqui, porque eu procurei. Então... Eu não vi. Como você é mais ligeiro do que eu no LinkedIn, você já vai me mostrar agora. Porque eu não vi. O grupo chama Diversamente PCD. Diversamente PCD? Sabe o que eu acho aqui, né? Diversamente PCD. Sabe, Lincoln, olhando de fora de alguém que não atua na saúde, parece que PCD tem que virar empresário e resolver todos os problemas da situação da saúde, né? É isso mesmo. Pelo que vocês estão dizendo, porque se é quem tá na liderança que realmente tem que fazer a diferença pra você se sentir bem, pra você entregar o melhor de si, te detona pra... Você fica pra baixo, então é mais fácil. Então assim, todo mundo que tiver PCD vai ter que ser empresário agora, na área da saúde, porque já que as outras empresas não fazem, você tem que fazer por si próprio. É bem difícil. Cara, é exatamente sobre isso. Eu vi aqui, Adriano, Diversamente PCD. Vi aqui, tem até uma pessoa aqui. Mas eu não... É esse grupo aqui, né? É isso mesmo. Depois você vê se eu tô inscrito lá, se eu aceitei. Porque eu não lembro. Você mandou o convite pra mim? Mandei. Diversamente tem um PCD. Link aqui, ó. Tem um link. Isso. Tem um link, Joe. Aceitar. Ó, você tinha mandado já, ó, tá aqui. Eu não vi, cara. Eu não vi. Quero saber por que eu não recebi. Tá então, aqui, já aceitei, o intuito desse grupo é para levar informação, educação, vagas para profissionais PCD ou para familiares de pessoas com deficiência. Até para entender, né? Ali um contexto geral dessa situação, que é um processo complicado. Porque eu vejo que muitos PCD, não só da área da enfermagem, outras áreas geral, têm dificuldade da aceitação nos processos seletivos, de vagas, né? Nós temos as limitações, sim. Só que não somos inválidos. Não, a gente também não. Não, cara, é complicadíssimo. Sim. Quando o médico fala pra mim, olha, esquece futebol, esquece andar por mais de 100, 200 metros sem apoio, você não vai conseguir virar, mudar de posição com velocidade, tá andando pra um lado, você não vai poder virar pro outro. Cara, e você olha e ele fala, isso é permanente, né? Tá? Não vai voltar mais. Meu, é complicado. Então, pô. Daí a minha deficiência meio que é oculta, porque eu tenho parafuso na coluna, minha perna é fraca um pouco, né? Mais fraca do que a outra. Então, não é visível ao olho nu.
Daí lançaram o cordão de girassol, que é esse daqui. O que é isso? O cordão de girassol. Deixa eu ver isso aqui. Eu coloco meu bilhete especial do PCD. Isso aqui é parecido com aquele símbolo novo lá do... É novo, deve ter uns 5 anos ou menos. Do autismo, que é do a gravatinha. Cabeça, do autismo, né? Colorido. Esse, legal. Então. Esse colar Olha aqui, de girassol, Joe. ele tá aparecendo? Cara, que bacana. É pra deficiência oculta. E eu me enquadro por causa da artrodese, me enquadro agora da prótese no quadril e o TDAH. O TDAH ainda não é deficiência no Brasil. No Brasil. Mas em outros países, Canadá, Austrália, já é. Já é classificado. Já é classificado. Nada mais justo, né? Daí o cordão de girassol é pra isso, pra deficiências ocultas. E fibromialgia. que o pessoal não sente. O TEA, que é o vê, autismo. Né? Entendeu? Cara, que bacana. Daí eu quero levar esses tipos de informações. Eu não sabia. Né? Muita gente conhece, muitos sabia. profissionais da área de saúde, né? Eu fiz um post no meu LinkedIn, várias pessoas repercutiu, compartilhou, comentou. Nossa, eu desconhecia. Então eu criei esse grupo diversamente para isso. PCD para isso, para levar a informação, que legal. levar a educação. Adriana, a gente tem que popularizar esse grupo, hein, cara? Sim. Tem que popularizar esse grupo, meter um Instagram aí, né, Joe? Meter um negócio. Ainda tô com 60 pessoas nesse grupo diversamente, né? Eu quero crescer. Vamos crescer isso aí. Sim. Vamos crescer. Até no meu também perfil do Instagram que eu criei profissional também, que eu levo as informações. Vamos migrar esse povo pro seu Instagram, cara. Tem um mais aí porque você vai virar empreendedor. Sim. Isso aí já é empreendedor Deus nato. Quiser, você tá fazendo sem saber. É. Que legal, eu não sabia que tinha. Cara, olha, informação é tudo, né? Eu não sabia Sim. que tinha um cordão específico para quem tem uma deficiência oculta. Na verdade, até essa palavra, deficiência oculta, é a primeira vez que estou ouvindo. Sim. São as deficiências que as pessoas não vê. E aí, e aí entra deficiência intelectual, física, fibromialgia, que dói o corpo todo, e por aí vai. A artrodese na coluna, né? Que a gente tem artrodese, não sabe, muita pessoa não vê. Bacana. Entra como deficiência oculta. Cara, sensacional. E faz muito tempo que tem esse processo do cordãozinho aí, eu descobri o ano passado. E é só o cordão ou tem outras coisas nessa questão do girassol? Não, tem chaveiro, tem crachá. Então, alguma coisa para isso é mais institucional, né? Para mostrar dentro da instituição. Mas para fora, por exemplo, no metrô, você já vê que os caras trocaram lá e tem um negocinho a gravatinha do autismo lá, né? E muitas pessoas andam com ele no pescoço. Isso, já vi. Daí eu vejo já direto. Vi gente com isso no pescoço. No metrô, entendeu? Cara, mas isso aí tinha que ser popularizadíssimo. Tem muita gente nessa situação. Quando eu pego o ônibus, eu penduro ele no pescoço, porque muitas pessoas pensam que eu não sou PCD. Até o próprio motorista. Nossa, quando eu falo que eu vou descer na frente, tem uns que regalam o olho desse tamanho. Ah, mas por quê? Você tem que esfregar o cartão. É difícil, porque pensam que eu não sou PCD. Entendeu? É isso que eu quero desmistificar também, entendeu? E tem outras coisas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que você está bem incluído nesse assunto, né? Você tá craque aí nessa questão. Não, nem tanto. PCD ainda tô, né? Eu sempre tô estudando, buscando, E o que tem mais, cara, assim, de atributos, de atividades, de processos para esse público específico? Para nós, no geral, para nós, né? PCD, a gente, né, tem a nota de corte menor para entrar num mestrado, numa pós-graduação, a própria USP tem, porque, né, tem a parte da adaptação também, no Enem, toda a parte que envolve a educação. Já tem ali PCD já tem. Nós aqui no Brasil temos leis, né? Só que não tem o cumprimento da lei. Não tem isso que é o problema, entendeu? E agora, pra mim, é difícil. Tipo, eu já tô andando sem bengala, então as calçadas, os buracos... Terrível. Nossa. Terrível. Você quer dar olhando pro chão. Fico morrendo de medo de cair, porque agora na fase crucial da minha cirurgia, tô com 2 meses, eu não posso levar tombo nenhum. De jeito nenhum. Então é difícil, entendeu? A adaptação, a acessibilidade para nós, PCD, entendeu? Que bacana. Daí, tipo, PCD a gente pode tirar RG, né? Tem um RG de PCD? Tem um RG, eu tenho esse RG. Deixa eu ver, tem tá aí? O símbolo, tá na minha mochila. Agora não tá aqui, depois eu mando pra você. Mas tem um PCD do tem RG? Tem o símbolo, né? Símbolo. E qual que é o símbolo? E qual que é o símbolo? Poupa tempo é o símbolo da cadeirinha. Da cadeirinha. Né? Daí você pega o formulário, leva pro seu médico preencher com a sua CID, né? Da deficiência. E leva no poupa tempo, você emite. Ali já é uma
uma comprovação para você apresentar. Uma fila, né, prioritária. Não é só para comprar carro, viu, pessoal? Sim. PCD não serve só para isso, tá? Na verdade, né? PCD... Nós temos o desconto. Não é de servir para alguma coisa, mas se tem as possibilidades, tem que usar. Sim, né? Desconto então, em que a gente você pode falou? tirar CNH especial, eu tirei. Tirou? Deu muito trabalho? Sim, deu bastante. Foi bem difícil. Sério? Pra Mas por mim, quê? né? Que eu, na verdade, eu não gosto de dirigir. Eu tirei, mas por tirar. Mas a gente tem, Tem né, algum processo a mais? redução dos impostos. Você pode comprar o carro com 30% mais em conta para nós. Daí tem a parte da adaptação. Legal. Então temos, né? A gente tem que correr atrás. E muitos PCDs conhecem tudo isso, entendeu? Por isso que eu criei esse grupo para levar essas informações, para educar as pessoas, a conscientização sobre tudo isso. Vai ser um sucesso, já é. Joe, pergunta? Na verdade, é uma informação. Eu tô aqui no site do TRE e ele tá escrito assim: ó, o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis foi instituído por lei como símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiências ocultas, aquelas que não podem ser observadas de imediato, como o Adriano já comentou. Por exemplo, a surdez, o TEA e algumas deficiências intelectuais em 17 de julho de 2023. Olha, Foi o que eu recente. falei ano passado que eu descobri. passado. Foi isso mesmo. Porém, esse símbolo ele é usado desde 2016 na Inglaterra, onde surgiu, no aeroporto para identificar. Meu amigo, o primeiro mundo é outra história, né, outra coisa, querido? né? É outra história, é outra situação, né? É algo absurdo. Mas, Adriano, que bacana, já foi uma aula que você deu aqui hoje, tá só começando. E o Adriano, onde a gente encontra o Adriano? Quais são as suas principais redes? A principal que eu mais uso, onde eu tenho um público super grande, é o meu LinkedIn. Como é né? que você tá lá, Adriano? Adriano Siqueira, né? Daí enfermeiro PCD. Beleza. Né? Eu tenho também o enfermeiro Adriano Siqueira no Instagram. No Instagram. Né? E tem os grupos, né, de WhatsApp. Do WhatsApp. Que eu criei. Que Quem aí- quiser participar, é só me procurar no LinkedIn ou no Tem o link lá. Sim, e criei também uma página no Facebook também, como enfermeiro Adriano Siqueira, né? Bacana. Então, tô crescendo as minhas redes sociais para levar a informação, a educação. Precisa. Precisa. A gente, nesse papo de 1 hora que a gente teve aqui, Sim. mostrou que é muito relevante essa conversa. Adriano, o que você costuma postar no seu Instagram lá? O que geralmente você posta além das vagas? Além das vagas, eu divulgo conteúdos relacionados à profissão, à enfermagem. Assuntos diversos, variados, né? Eu coloco uma imagem e uma descrição sobre um exemplo, sobre o autismo. Daí eu discorro sobre o autismo. Daí ali tem interação, as pessoas comentam, também complementam o meu post, entendeu? Sim. Com informações, com opiniões. É bem interessante. Interessante. Maravilha. E uma outra dúvida. E outros enfermeiros pessoais da saúde já te contataram ou qualquer outro PCD já falou assim, ó, o que você pode me dar de conselho? Eu tô tentando voltar de novo pro mercado, fiquei tanto tempo fora. Alguém já chegou a fazer essa pergunta pra você? Sim, sempre eu recebo, né, no privado, pessoas que passaram pelo que eu passei ou estão passando, os medos, a insegurança, a falta de respeito, o preconceito, né, com os profissionais PCD. E isso é interessante. O que você pode falar para esse público, para esses profissionais que passam por isso? Qual que é, cara, que a reação do ser humano com a inteligência emocional um pouquinho baixa nesse dia vai juntar nada bem aqui, meu querido. Vamos conversar. Mas a gente sabe que esse não é a melhor forma de resolver nenhum tipo de problema. O que você faria? O que você diria? O que você fez quando teve essas questões? Então, Quando sofreu esse tipo de preconceito, esse tipo de agressão, porque isso é uma agressão. sim, o que eu falo, né, para eles, para os que estão passando, né, ou já passaram, não fiquem calados. Levem adiante, lutem pelos seus direitos, né? E cuidem da saúde em primeiro lugar. A nossa saúde em primeiro lugar. Não importa se vão falar, você é o profissional que só pega atestado. Cuidem da sua saúde.
é a coisa mais valiosa que temos. Sem ela, não somos nada. Maravilha. Que peso relevante nessa sua última fala. Pessoal, então vocês viram. Fala, Joe! Não, e o que eu quero falar é para ter mais empatia. Você não é obrigado a gostar, né? Mas o respeito acima de tudo. Se coloque no lugar do próximo, entendeu? É isso. Perfeito, perfeito. Eu me dizer que é pra colocar em prática o que tá escrito aí na tela aí, né? Coloque-se no lugar do outro, mesmo que você não entenda o que ele está sentindo. Isso é fundamental. Isso devia ser uma premissa para todos os profissionais de saúde, cara. Empatia em primeiro lugar. Não tem cabimento não ter isso como liderança emocional no dia a dia de trabalho. Sim. Ainda mais quando se vê um colega numa situação dessa. E o que eu sinto falta, e eu acho que as empresas para contratar, né, os profissionais PCD, tem que ter treinamento com os profissionais, de como respeitar o profissional PCD, um treinamento com a liderança, para ter o acolhimento, né, do profissional PCD. Muitos não sentem isso. Eu não senti. É muito difícil. Tem colegas que sim, não estou generalizando no total. Mas tem ainda a falta de respeito, preconceito. Então as empresas têm que investir um pouco nisso também, né? Ter treinamento. Faz todo sentido. E isso não é uma coisa que deve ser centrada em algum setor A ou B, não, é para todo mundo. Sim. Isso tem que ser pauta de reunião para discussão de acreditação de qualidade. Com certeza. Que aí tá todo mundo ali, o pessoal vai passar por isso. Precisa, eu acho que é fundamental. Sim. Fundamental. Adriano, prazer imenso ter esse bate-papo com você. Com certeza, nossa conversa aqui, ela vai criar outros ramos, principalmente que você está mergulhando nesse mundo do empreendedorismo, que é a nossa premissa aqui no canal, com o tipo de relacionamento que a gente faz, a gente cria com os nossos convidados. Muito obrigado por esse tema. Desejo um sucesso tremendo, que vai ser um tema relevante, muito importante para o dia a dia, e isso pode gerar frutos tremendos, não só para o próximo profissional, mas é para quem vai receber o cuidado desse profissional, que vai estar bem mentalmente, bem fisicamente, apesar da sua limitação, e vai estar feliz num local de trabalho que abraça esse profissional com essa limitação física ou intelectual que seja. Imagina. Muito obrigado. Queridos, passagem de plantão. O dia só acaba depois dele. Imagina, muito obrigado você, Lincoln, pelo convite, pela equipe toda, né? Fui muito bem acolhido, gostei bastante. Foi meu primeiro podcast, espero que seja de vários agora para frente, né? E obrigado, é isso. Passagem de plantão.